Sejam muito bem-vindos ao canal Momentos de Autoconhecimento e Sabedoria. Inscreva-se no nosso canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum capítulo deste livro. Capítulo 13. Como as crianças lidam com o luto. Logo depois do rompimento, dei a notícia a Zack, meu filho de 8 anos. Estávamos jantando e tentei simplificar. O namorado e eu decidimos de comum acordo, licença poética, que não ficaríamos mais juntos. Seu rosto caiu. Pareceu surpreso e confuso. Bem-vindo ao clube, pensei. Por quê? Ele perguntou. Disse a ele que antes de duas pessoas se casarem, precisam decidir se seriam bons parceiros. Não apenas naquele momento, mas pelo resto da vida. E ainda que o namorado e eu nos amássemos, ambos percebemos, novamente licença poética, que não daríamos certo, e seria melhor para nós encontrarmos pessoas que fossem adequadas. Essa era, basicamente, a verdade, exceto por alguns detalhes, além de algumas mudanças de pronomes. Por quê? Zack voltou a perguntar. Por que vocês não seriam bons parceiros? Seu rosto estava contraído, meu coração doeu por ele. Bom, eu disse, sabe como você costumava conviver com Asher? E então ele se dedicou para valer ao futebol e você para valer ao basquete? Ele assentiu. Vocês dois ainda gostam um do outro, mas agora você passa mais tempo com pessoas que têm interesses parecidos. Então vocês gostam de coisas diferentes? É, eu disse, gosto de criança, e eles a odeiam. Que coisas? Respirei fundo. Bom, coisas como eu quero ficar mais em casa e ele quer viajar mais. Crianças e liberdade são mutuamente excludentes. Se a rainha tivesse culhões, por que vocês dois não podem chegar a um acordo? Por que vocês não podem, às vezes, ficar em casa e às vezes viajar? Refleti a respeito. Talvez pudéssemos, mas é como naquela época em que você teve que fazer dupla com a Sonja. Naquele cartaz, e ela queria colocar borboletas rosas por toda parte, enquanto você queria que ele tivesse soldados clones. E no fim, vocês acabaram com dragões amarelos. O que ficou bem legal, mas não era de fato o que nenhum de vocês dois queriam. Então, no projeto seguinte, você trabalhou com o Theo. E mesmo vocês tendo ideias diferentes, elas eram bem parecidas, e vocês dois cederam. Mas não tanto quanto você precisou fazer com a Sonja. Ele estava olhando para a mesa. Em toda convivência, as pessoas precisam chegar a um acordo, eu disse. Mas se for preciso ceder demais, pode ser difícil ficar casado. Se um de nós quisesse viajar muito e o outro quisesse muito ficar em casa, nós dois poderíamos ficar bem frustrados. Isso faz sentido? Faz, ele disse. Ficamos sentados juntos por um minuto e, de repente, ele levantou os olhos e soltou. Se a gente comer uma banana, a gente vai estar matando ela? O quê? Perguntei confusa pela mudança brusca de assunto. Você sabe como a gente mata uma vaca para pegar a carne, e é por isso que os vegetarianos não comem carne? Aham. Bom, ele continuou, se a gente arranca a banana da árvore, a gente também não está matando a banana? Acho que é mais como acontece com o cabelo, eu disse. O cabelo cai da nossa cabeça quando ele está pronto para morrer. E aí, um novo cabelo nasce no seu lugar. Nascem bananas novas onde as velhas costumavam ficar. Zack inclinou-se para a frente em sua cadeira. Mas a gente arranca as bananas antes de elas caírem, quando elas ainda estão vivas. E se alguém arrancasse o seu cabelo antes que ele estivesse pronto para cair? Então isso não mata a banana? E não machucaria a árvore? Quando a gente arranca a banana? Ah, essa era a maneira de Zack lidar com a notícia. Aqui ele era a árvore ou a banana. Em ambos os casos, ele estava sofrendo. Não sei, respondi. Talvez a gente não tenha intenção de machucar a árvore ou a banana, mas é possível que às vezes, mesmo assim, a gente a machuque, mesmo que de verdade verdadeira a gente não queira fazer isso. Ficamos em silêncio por um tempo, então... Eu vou ver ele de novo? Eu respondi que achava que não. Então a gente não vai mais jogar Globet? Globet era um jogo de tabuleiro que pertencia aos filhos do namorado quando eram pequenos. Isaac e ele às vezes jogavam esse jogo juntos. Eu disse que não, não com o namorado, mas se ele tivesse vontade, eu jogaria com ele. Pode ser, ele disse baixinho, mas ele era muito bom nisso. Ele era muito bom nisso, concordei. Eu sei que essa é uma grande mudança, acrescentei.
E então parei de falar, porque nada que eu dissesse o ajudaria naquele momento. Ele teria que se sentir triste. Eu sabia que nos próximos dias, semanas e até meses teríamos muitas conversas para ajudá-lo a enfrentar isso. A vantagem de ser filho de uma terapeuta é que nada vai para debaixo do tapete. A desvantagem é que, seja como for, você vai ficar totalmente ferrado. Nesse meio tempo, a notícia teria que marinar. Tudo bem, Zack resmungou. Depois levantou-se da mesa, foi até a fruteira no balcão, pegou uma banana, descascou-a e, com uma propensão dramática, cravou os dentes nela. Disse com uma expressão estranhamente satisfeita no rosto. Estaria matando a banana? Devorou à vontade toda em 3 grandes mordidas e foi para o quarto. 5 minutos depois, saiu trazendo o jogo Globet. Vamos dar isso para a caridade, disse, colocando a caixa junto à porta. Depois foi até mim para um abraço. Eu não gosto mais dele mesmo. Capítulo 14. Harold e Maud. Na faculdade de medicina, o nome do meu cadáver era Harold. Ou, melhor, foi assim que meus parceiros de laboratório e eu mesma o denominamos, depois que o grupo ao nosso lado nomeou o deles Maud. Estávamos fazendo anatomia macroscópica, o tradicional curso de dissecação humana do primeiro ano, e cada equipe de estudantes em Stanford trabalhava no cadáver de alguém generoso que doara seu corpo para a ciência. Nossos professores nos deram 2 instruções antes de colocarmos o pé no laboratório. Primeiro, finja que os corpos pertenceram às suas avós e mostrem o respeito correspondente. Pessoas normais fatiam suas avós? Um estudante surtado retrucou. Segundo, preste atenção a qualquer emoção que surja durante o que nos disseram que seria um processo intenso. Não nos deram qualquer informação sobre nossos cadáveres. Nome, idade, histórico médico, causa da morte. Os nomes foram preservados pela privacidade. E o resto porque o objetivo era desvendar um mistério. Não quem, mas por quê. Por que essa pessoa morreu? Era fumante? Amante de carne vermelha? Diabética? Ao longo do semestre, descobri que Harold tinha feito uma prótese no quadril. Pista: os pinos de metal em sua lateral. Sua válvula mitral tinha regurgitado. Pista: alargamento do lado esquerdo do coração. Ele tinha ficado constipado, provavelmente por ficar deitado em uma cama de hospital no final da vida. Pista: fezes retiradas em seu colo. Ele tinha olhos azuis, dentes retos e amarelados, um círculo de cabelo branco e os dedos musculosos de um pedreiro, pianista ou cirurgião. Mais tarde, eu soube que tinha morrido aos 92 anos de pneumonia, o que surpreendeu a todos, inclusive nosso professor, que declarou: ele tinha os órgãos de um sexagenário. Maud, no entanto, tinha os pulmões cheios de tumores, e suas unhas lindamente pintadas de rosa disfarçavam as manchas de nicotina em seus dedos, ocasionados pelo hábito. Era o oposto de Harold. Seu corpo envelhecera prematuramente, fazendo seus órgãos parecerem os de uma pessoa muito mais velha. Um dia, o pelotão Maud, que era como chamávamos o grupo de laboratório de Maud, extraiu seu coração. Uma das estudantes ergueu-o com cuidado, segurando para os outros examinarem. Mas ele escorregou da sua luva, caiu no chão com um baque e se abriu. Todos nós ficamos sem fôlego, um coração partido. Como é fácil, pensei, partir um coração de alguém, mesmo quando você toma o maior cuidado para isso não acontecer? Preste atenção às suas emoções, tínhamos sido aconselhados, mas era muito mais conveniente mantê-las à distância enquanto escalpelávamos nosso cadáver e serrávamos seu crânio para abri-lo como um melão. Hoje será mais um dia de Black and Decker, nosso professor disse ao nos cumprimentar na segunda manhã daquela unidade. Uma semana depois, faríamos uma delicada dissecação do ouvido, o que significava formões e martelos, mas sem serrote. Dávamos início a cada etapa do laboratório abrindo o zíper do saco que continha nosso cadáver e fazendo uma pausa, enquanto classe, para 1 minuto de silêncio em homenagem às pessoas que estavam nos permitindo desmontar seus corpos. Começávamos abaixo do pescoço, deixando as cabeças cobertas em sinal de respeito, e quando subíamos até o rosto, mantínhamos suas pálpebras fechadas, novamente por respeito, e também para torná-las menos humanas para nós, menos reais.
A dissecação mostrou-nos que viver é algo precário e fazíamos o possível para nos distanciar do fato, aliviando o clima como mnemônicas obscenas passadas de classe para classe, como a dos nervos craniais, olfativo, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglossal. Ou, tocar e tatear a fofa vagina gostosa da Virgínia. Ah, enquanto dissecava a cabeça e o pescoço, a classe gritava isso em conjunto. Depois a gente afundava a cara nos livros e se preparava para o laboratório do dia seguinte. Nossos esforços compensou. Tiramos nota máxima em todas as unidades. Mas não tenho certeza de que qualquer um de nós estivéssemos prestando atenção às nossas emoções. Na época dos exames, fizemos nossa primeira exploração. Uma exploração é exatamente isso. Você anda por um cômodo cheio de peles, ossos e vísceras, como se estivesse examinando os destroços de um desastre aéreo horroroso. Só que sua função não é examinar as vítimas, mas as partes individuais. Em vez de acho que esse é John Smith, você tenta descobrir se a coisa carnuda sozinha em uma mesa é parte de uma mão ou de um pé. E então diz: acho que esse é o extensor carpi radialis longus. Mas até mesmo essa não foi a experiência mais tétrica que tivemos. No dia em que dissecamos o pênis de Harold, frio, parecendo couro sem vida, os estudantes da mesa de Maud, tendo um cadáver com órgãos femininos, juntaram-se a nós para observar. Kate, minha colega de laboratório, era meticulosa em suas dissecações. O professor gostava de dizer que seu foco era tão aguçado quanto uma lâmina, mas agora ela estava distraída com os gritos do pelotão Maud assistindo ao seu trabalho. Quando mais profundo ela fatiava, mais alto ficavam os gritos. Ai, Eca, acho que vou vomitar. Mas colegas vieram assistir e um grupo dos estudantes homens começou a dançar em círculos, protegendo suas virilhas com seus cadernos encapados com plásticos. Ai, que drama, Kate murmurou. Não tinha paciência com melindres. Ia ser cirurgiã. Voltando a se concentrar, Kate usou uma sonda para localizar o cordão espermático. Depois, empunhou novamente o escalpo e fez uma incisão vertical ao longo de toda a base do pênis, de modo a abri-lo em duas metades perfeitas, como uma salsicha. Ok, para mim chega. Estou fora, avisou um dos meninos. E então ele e vários de seus colegas saíram correndo da sala. No último dia do curso, houve uma cerimônia na qual prestamos homenagem às pessoas que permitiram que aprendêssemos com seus corpos. Todos nós lemos notas pessoais de agradecimento a elas, tocamos músicas e os abençoamos. Esperamos que, mesmo que seus corpos tivessem sido desmontados, suas almas estivessem intactas e abertas para receber nossa gratidão. Falamos por um bom tempo sobre a vulnerabilidade dos nossos cadáveres, expostos à nossa vontade, cortados e esmiuçados milímetro por milímetro, suas amostras literalmente colocadas sob o microscópio ao removermos seus tecidos. Mas os verdadeiros vulneráveis éramos nós, ainda mais por nossa resistência em admiti-lo. Éramos alunos do primeiro ano questionando se poderíamos nos aventurar nesse campo. Jovens vendo a morte de perto, estudantes que não sabiam o que fazer com as lágrimas que derramavam, às vezes nos momentos mais inesperados. Eles haviam nos dito para prestar atenção às nossas emoções, mas não estávamos certos de quais eram essas emoções ou de que o fazer com elas. Algumas pessoas faziam aulas de meditação oferecidas pela Faculdade de Medicina. Outras praticavam exercícios físicos. Outras mergulhavam nos estudos. Um estudante do pelotão da Maud começou a fumar, saindo furtivamente para uma rápida fumada e recusando-se a acreditar que terminaria cheio de tumores como seu cadáver. Inscrevi-me como voluntária em um programa de alfabetização e leitura para alunos da pré-escola. Como eles eram saudáveis! Que vivacidade! Como as partes de seus corpos estavam intactas! E quando não estava fazendo isso, eu escrevia. Escrevia sobre as minhas experiências e fiquei curiosa quanto às experiências de outras pessoas. Depois comecei a escrever sobre essas experiências para revistas e jornais. A certa altura, escrevi sobre uma aula chamada Doutor Paciente,
que nos ensinava como interagir com as pessoas que um dia trataríamos. Como parte do nosso exame final, cada estudante foi filmado anotando um histórico médico, e meu professor comentou que fui a única aluna a perguntar à paciente como ela estava se sentindo. Essa deveria ser a sua primeira pergunta, ele disse à classe. Stanford enfatizava a necessidade de tratar os pacientes como pessoas e não casos. Mas, ao mesmo tempo, nossos professores diziam que estavam ficando mais difícil fazer isso por causa da maneira como a medicina estava mudando. Já não existiam relacionamentos interpessoais ao longo prazo e encontros significativos. Esses foram substituídos por um sistema modernoso chamado gestão clínica, com suas consultas de 15 minutos, tratamento à moda industrial e restrições ao que o médico poderia fazer com cada paciente. Quando concluí a anatomia macroscópica, pensei muito sobre que especialidade eu poderia escolher. Haveria uma em que o antigo modelo de medicina familiar persistia? Ou eu não saberia o nome de muitos dos meus pacientes, muito menos conheceria alguma coisa das suas vidas? Acompanhei médicos de várias especialidades, eliminando as que tinham menos interações com os pacientes, urgência e emergência. Empolgante, mas raramente você volta a ver seus pacientes. Radiologia, você vê imagens, não pessoas. Anestesiologia, seus pacientes estão dormindo. Cirurgia, idem. Gostei de clínica médica e pediatria, mas os médicos que acompanhei me alertaram que essas práticas estavam se tornando bem menos pessoais. Para sobreviver, eles precisavam dar conta de 30 pessoas diariamente. Alguns chegaram a dizer que se estivesse começando agora, pensaria em outra especialidade. Por que se tornar médica se você pode escrever? O médico perguntou-me depois de ter lido alguma coisa que eu tinha escrito para uma revista. Quando eu estava na NBC, trabalhava com histórias, mas queria vida real. Agora que tinha vida real, eu me perguntava se na prática diária da medicina moderna não haveria espaço para histórias de pessoas. O prazeroso, descobri, era me aprofundar na vida de outras pessoas. E quanto mais eu escrevia como jornalista, mais me via fazendo exatamente isso. Um dia conversei com uma professora sobre meu dilema, e ela sugeriu que eu fizesse as duas coisas: jornalismo e medicina. Se eu conseguisse uma renda extra como escritora, ela disse, poderia ter uma clínica menor e atender pacientes da maneira que os médicos costumavam fazer. Mas acrescentou, eu ainda teria que me reportar às companhias de seguro com uma papelada que tomava tempo, o que me afastaria dos cuidados com o paciente. As coisas realmente chegaram a esse ponto, pensei. Escrever é uma maneira de bancar a vida como médica? Não costumava ser o contrário? De todo modo, refleti sobre sua ideia. Àquela altura, no entanto, eu estava com 33 anos. Ainda tinha mais 2 anos de faculdade de medicina, no mínimo 3 anos de residência, talvez uma bolsa de estudo depois disso, e sabia que queria ter uma família. Quanto mais eu via de perto os efeitos da gestão clínica, menos conseguia me imaginar assumindo o risco de anos para terminar minha formação e depois tentar descobrir se seria possível planejar o tipo de prática que eu queria, sendo ao mesmo tempo uma escritora. Além disso, eu não tinha certeza de que conseguiria fazer as duas coisas, pelo menos não bem, e ainda ter espaço para uma vida pessoal. No final do semestre, sentia-me como se tivesse que escolher jornalismo ou medicina. Escolhi jornalismo, e nos anos que se seguiram, publiquei livros e escrevi centenas de histórias para revistas e jornais. Por fim, pensei, havia encontrado minha vocação profissional. Quanto ao restante da minha vida, a família, ela também se encaixaria. Quando deixei a faculdade de medicina, tinha certeza absoluta disso.